Bem-vindos ao Tudo de Bueno. Eu sou o Felipe Bueno e a partir de agora nós vamos embarcar juntos para passeios turísticos e conferir o que o Rio Grande do Sul tem de melhor para nos oferecer. Na primeira temporada, nós vamos explorar o enoturismo gaúcho e conhecer um pouco mais sobre nossas culturas e tradições através de visitas às principais vinícolas do estado. E hoje, no nosso episódio de estreia, nós viemos até Bento Gonçalves para conferir e desfrutar as melhores experiências que a Vinícola Salton pode nos proporcionar. Bem-vindos ao Tudo de Bueno. Aqui na área interna da vinícola tem a Galeria dos 100 anos. E a Nicole Salton, que está aqui ao meu lado, e ela que coordena essa área de relacionamento e experiência dos consumidores, ela pode nos falar um pouco mais sobre toda essa rica história que nós podemos conferir por aqui. Tudo bem, Nicole? Tudo ótimo. Que história é essa? Então, aqui nessa galeria, como tu comentaste, a gente fala um pouco sobre esses 100 primeiros anos da empresa. Então a gente conta e relembra desde a imigração italiana do Antônio Domenico Salton, em 1878, e os primeiros passos, da família Salton aqui no Brasil. Então nós temos como primeiro empreendimento da família uma casa de pasto no centro da cidade de Bento Gonçalves. E ali foi um empreendimento onde a gente tinha vendas de embutidos, a gente acolhia viajantes, no sentido deles fazerem uma pausa para descansar e continuar a viagem. E aqui então a gente começa a contar um pouquinho dessa história, a elaboração dos espumantes, o início da industrialização também, onde os processos eles começaram a ter um pouquinho dessa tecnologia, ainda nos anos 1940, 1930, nada comparado com o que temos hoje em dia, Mas ali começou também toda essa parte, a gente conta um pouco da história onde o conhaque Presidente em 1940 era um produto de muita importância para o nosso portfólio. Ele ainda é um produto importante para o nosso portfólio e muito conhecido pelos brasileiros. E, enfim, toda essa galeria dos 100 anos conta um pouquinho dos passos que a gente deu, para estarmos na posição que estamos hoje. O que acontece aqui dentro da empresa? A uva é plantada fora, mas aqui dentro acontece todo o restante do processo? Então, como tu comentaste, os parreirais próprios da Salton, eles até ficam numa segunda unidade que a gente tem em Santana do Livramento. Aqui nós temos os parreirais de parceiros, que são pequenos produtores de famílias pequenas que têm 4, 5 hectares de terras. E aqui sim, é onde a gente faz todo o processo de vinificação, toda a parte de recebimento, a separagem das uvas, toda a parte de vinificação. Depois aqui, onde a gente consegue ter então a parte dos tanques, onde a gente faz a fermentação dos produtos, os vinhos e os espumantes. E os não alcoólicos, eles são produzidos aqui nessa unidade onde estamos. E os destilados, que também fazem parte do nosso portfólio, eles são elaborados na unidade de Jarinu, em São Paulo. O que faz a Salton ser o que ela é? Então, eu acho que a palavra que mais define a Salton no contexto geral é a resiliência e a busca por sempre melhorar. Mas ela sempre busca inconstantemente, incansavelmente, essa busca pela reinvenção, por trazer o novo, pela qualidade, faz com que a Salton seja quem ela é, ou a empresa que ela é nos dias atuais. E o espumante na vida da Salton representa o quê? O espumante, ele representa, sendo bem poético, acho que o coração da empresa, é onde a gente conseguiu encontrar a nossa vocação anos atrás. E é uma fortaleza, É o coração da empresa, onde a gente tem a efervescência brasileira
como o coração da Salton. Ô, Nicole, acho que a palavra espumante foi a mais falada por ti durante toda essa nossa conversa. Sim. E agora? Bom, então agora eu vou convidá-lo a experimentar a efervescência da Salton, para você degustar então 2 espumantes nossos, junto com a nossa enóloga Daiane, e assim você vai conhecer um pouquinho então a mais dos nossos produtos. Convite aceito. Aqui na Cave dos Espumantes, a minha conversa é com a Dai. A Dai é uma das enólogas da vinícola Salton. E Dai, a Nicole me falou que tinha 2 espumantes para provar por aqui. O que é um espumante? Como é que é elaborado um espumante? O espumante nada mais é do que um vinho que passa por um processo de 2 fermentações. Então eu sempre vou partir de um vinho base. A partir desse vinho base, ele vai passar por uma segunda fermentação que vai produzir o gás carbônico, tornando ele espumante. Essa é a principal diferença entre um vinho e um espumante. O vinho tranquilo não tem gás e o espumante então tem o gás carbônico. E são métodos diferentes também, né? Exatamente. A gente utiliza aqui na Salton 2 métodos para elaborar espumante. Nós temos o método Charmat, que é onde a segunda fermentação ela vai acontecer dentro de um tanque grande, que tem um formato de uma cápsula, é um tanque projetado para suportar pressão. Esse é o método Charmat. E no método tradicional, a segunda fermentação ela acontece dentro de cada garrafa. Acho que é aquela pergunta que muitos acham que sabem, mas poucos sabem de fato. Temperatura para tomar um espumante? Tem que ser bem geladinho, né? Sempre a gente tem que tomar cuidado com a questão do açúcar. Quanto mais doce for o espumante, o ideal é que ele seja degustado com a temperatura mais baixa. E eu estou falando em torno de 6 graus. Se ele for um espumante com menos açúcar, a gente pode tomar entre 8 e 9 graus, que vai estar adequado para a degustação. Abrir acho que não tem mistério nenhum, né? Qualquer espumante vai ser aberto da mesma forma. Ou tem mistério? Depende. Tu quer fazer barulho ou não? Comemorar a vitória, é isso, na Fórmula 1? Então, se for para isso, você pode fazer barulho e abrir de uma forma mais espontânea. Mas, normalmente, quando a gente vai servir, a gente toma alguns cuidados para realmente o barulhinho ali na hora de tirar a rolha, ele ser mais discreto. E também para não machucar ninguém, né? Porque tem 4 kg de pressão aqui dentro. Então, você precisa estar atento para daqui a pouco essa rolha não estar saltando na cabeça de ninguém. Então, o primeiro passo sempre vai ser abrir aqui, tem sempre um pontilhado, né? Indicando. Então, isso, indicando onde você precisa romper a cápsula. Então, a gente sempre remove essa parte aqui. Depois, a gente vai remover a gaiola, sempre segurando aqui em cima para não subir. Aí, depois, só solta aqui. E aí, uma dica, pra gente fazer menos força, ao invés de girar aqui em cima, a gente gira embaixo. Então, você segura. Só segura aqui. Isso, e aí vai Gira a girando base. aqui. Isso. Você vai girando e vai sentindo que ela vai saindo e vai segurando aqui em cima. A mesma uva utilizada para fazer espumante é utilizada para fazer vinho? Pode acontecer. No caso das uvas aqui, sim, a gente encontra vinhos tranquilos com todas elas, só que são características bem distintas. Se eu tenho no mesmo vinhedo o Chardonnay que eu vou destinar para fazer espumante, para fazer vinho, a principal diferença vai ser o ponto de maturação. Para o espumante, eu preciso preservar o frescor e eu preciso que ele tenha uma graduação alcoólica menor. Então, sempre eu vou colher antes. Quanto tempo demora para esse vinho começar a ser produzido aqui e chegar até a casa de quem quer beber um espumante? Se eu contar desde o processo lá do vinhedo e considerando que esse aqui tem um corte de mais de uma safra, a gente pode falar em torno de 3 anos. 3 anos? Isso. Vou te ajudar. Muito obrigado. O que a gente tem aqui, Dai? A principal característica do espumante é a borbulha, né? E é a coisa mais linda que a gente pode observar no produto. E é justamente por isso que, na maior parte dos casos, a gente usa a taça com esse formato, que é justamente para favorecer a formação da borbulha.
Como é que um enólogo vê, como é que um enólogo sabe quando o produto é bom? Para mim, a parte mais importante, pensando como enóloga, vai ser a parte de aroma. Isso é fundamental, porque pelo aroma eu vou conseguir identificar se o produto foi bem elaborado, se ele tem algum defeito. Então, para mim, a parte mais valiosa do enólogo é o nariz, sem dúvida, né? Um brinde. Saúde. O que a gente sente no aroma, a gente vai sentir no paladar ou nós estamos falando de assuntos diferentes? Normalmente sim, e eu gosto muito quando isso acontece, porque a gente tem uma comunicação, né, o retronasal. Então, normalmente tu espera isso, tu coloca na boca e espera confirmar aquilo que tu já sentiu ali no nariz. Vamos provar? Vamos provar. Vamos degustar o próximo, Felipe. Convite aceito. Quer testar, Felipe? Deixa eu testar, vamos ver. Já saiu a cápsula. Saiu a cápsula. Agora a gaiola. Agora segura com o seu dedo aqui Tá. e agora você vai girar. Agora giro para liberar. Para liberar. Perfeito. Agora eu seguro a base, como foi ensinado. Isso. Giro a base e Isso. seguro aqui em cima. Isso. Olha ali, ó. Ah, Muito bom. Hã? tá aprovado. A maneira correta de servir daí. A maneira correta de servir, eu não gosto muito de muitas regras, porque eu acho que às vezes a gente se limita, né? Mas pensando assim no que é ideal para manter a característica de produto, sempre é bom a gente inclinar um pouquinho a taça, porque a partir do momento que eu abro a garrafa, já estou perdendo gás carbônico. Você percebeu que saiu uma nuvenzinha aqui de gás? Então sempre está provado por pesquisa que se eu servir com a garrafa, com a taça em pé e a taça inclinada, tem diferença no gás carbônico. Onde pega na garrafa, tem alguma diferença? Na verdade, tem gente que pega aqui, tem gente que pega aqui embaixo. Eu sempre vou pelo aquilo que tu sente mais seguro, né? Porque o importante é não deixar A característica do produto não vai ser não alterada. vai mudar, até porque tu não vai ficar tanto tempo assim com a garrafa na tua mão, né? Então, sempre de uma maneira que você sinta segurança para estar servindo, não derrubando a garrafa. Desde que a taça fique Isso, inclinada. e sempre inclinando a taça. Dicas. O ideal também é a gente não encher a taça, né? Daqui a pouco tem gente que coloca até aqui em cima. Então, sempre o ideal é em torno de 2/3 no máximo da taça. A diferença do branco pro rosé, ela é do paladar de cada pessoa? Existem várias formas de fazer rosé, né? O rosé pode ser feito a partir da mistura de vinho branco com vinho tinto, por exemplo. Pode ser feito a partir de um tempo de contato com a casca da uva até chegar na coloração que a gente deseja. Então, isso vai muito de cada empresa. Pode ser feito das duas formas. Um detalhe importante, Felipe, que nós não falamos ainda, é sobre a origem das uvas. O espumante que nós degustamos anteriormente, o ouro branco, ele é feito com uvas da região da Serra Gaúcha. E esse aqui, ele é feito com uvas de duas regiões. Então, aqui da Serra Gaúcha e também lá da região da Campanha. Então, a gente tem esse assemblagem, vamos chamar assim, de terroir também. Além de ter esse corte das uvas, a gente também tem regiões diferentes envolvidas nesse produto. É uma mistura de uvas e uma mistura de regiões aqui do nosso estado. Exatamente. Nossa participação termina aqui? Não, tem mais uma surpresinha. Dai, eu gostei da surpresa. Eu quero saber onde é que a gente tá e o que acontece aqui. Que bom que tu gostou, Felipe. A gente está na cave de pedra. Então, esse espaço aqui é um espaço dedicado a um passeio que nós oferecemos para quem vem nos visitar, onde acontece o Tour Gerações. Esse Tour Gerações é um tour onde a pessoa fica em torno de 2 horas aqui dentro da empresa, conhecendo um pouco mais profundo sobre a história da empresa, sobre os vinhos e também tendo a possibilidade de fazer uma experiência onde nós harmonizamos vinho com a comida, que é o que nós temos aqui na nossa frente.
É a harmonização. É a comida que encaixa melhor com o tipo de vinho, é isso? Exatamente. Isso é uma regra? Cada pessoa reage e interpreta de uma maneira? Então, tem algumas regras, se é assim que a gente pode chamar, que já são estabelecidas, mas o ideal é sempre a gente ter o vinho na nossa frente e a comida e testar, para não correr o risco de estar falhando. E é claro que também a gente precisa levar em consideração um fator pessoal, né? Que daqui a pouco uma pessoa sente mais um sabor do que a outra e não vai funcionar da mesma forma. Mas sim, tem algumas regras que são estabelecidas já, que já foi testado e que a gente sabe que vai funcionar melhor ou menos bem com determinados tipos de vinhos e comidas. Temos 5 comidas e 2 vinhos. A conta ela não está equilibrada. Então, na verdade, no passeio que a gente falou anteriormente, o Tour Gerações, são oferecidos 5 rótulos que harmonizam com cada uma dessas comidas que estão aqui na nossa frente. E o que tem aqui de vinho que a gente pode fazer essa harmonização com a comida? Nós temos 2 tintos aqui, eles têm estilos diferentes. Os 2 são elaborados com uvas que vêm lá da região da Campanha. Inclusive, um deles, o nome é Campanha, né? Esse vinho aqui é um vinho um pouquinho mais leve, se a gente comparar com o Septimum. Esse aqui tem 2 uvas, esse aqui tem 7 uvas. Esse aqui tem uma parte dele que ficou em barrica e esse aqui todo ele ficou em barrica. Para deixar claro, o vinho é colocado numa barrica, naqueles tonéis de madeira. Exato. Não é colocado absolutamente mais nada dentro da barrica. Sim. E a barrica por si só, com esse contato que tem com o vinho, acaba criando essas características. Exatamente. E como é que um fica com um aroma de chocolate, o outro de baunilha, um de café? E como é que dá essa diferenciação dentro da barrica? Depende muito do tipo de barrica que a gente usa, da onde vem o carvalho, a origem do carvalho, a intensidade da tosta, porque antes de receber o vinho, essa madeira ela é tostada, então em função do grau de tosta que eu vou utilizar, eu posso ter uma diferenciação no aroma. Por exemplo, se eu usar uma barrica que tem uma tosta mais forte, vai ser muito característico eu encontrar, por exemplo, um aroma mais defumado, uma coisa mais intensa nesse sentido. E aí que está um grande desafio para a gente como enólogo. A partir do vinho que nós temos, né, o que a safra nos entregou e do nosso trabalho, a gente decidir qual é a barrica que vai encaixar melhor para o perfil do vinho que nós queremos entregar para o mercado depois. Abrir o vinho. Eu sirvo o vinho, eu deixo ele ali, eu coloco em outro recipiente. Depende do vinho, depende do dia. Em linhas gerais, como é que funciona isso? Você já usou o decanter? Já usei. Você acha que funciona? Acho que funciona. Então, depende novamente, né, de que vinho estamos falando. Então, normalmente vinho mais jovem não faz sentido colocar. Vinho que tem um pouco mais de idade, sim, faz sentido, mas fique atento. Porque daqui a pouco ele pode evoluir tão rápido em contato com o ar, porque ele ficou tanto tempo ali fechadinho, que pode até a gente perder alguma característica. Então, é importante sempre ter muito cuidado na hora de utilizar o decanter. Aquela história, Day, eu tomei esse vinho aqui hoje contigo, eu tomei semana que vem com meus colegas do trabalho. Eu notei que hoje ele tinha um aroma, que ele tinha um sabor, e notei que na semana que vem com o pessoal do trabalho ele tinha outro aroma e outro sabor. É o que eu comi, é a companhia, tudo junto? Tudo junto. Eu costumo falar que o vinho está vivo, né? Ele vai sempre evoluindo. O vinho também tem muito essa questão de memória, né? Às vezes você lembra de um vinho, de um determinado rótulo, não pelo vinho, mas pelo momento que ele foi degustado. Então, sim, faz muito sentido isso que tu falou. E o que harmoniza também faz sentido, né, Day? Faz sentido. Então, é de testar muito. Vinho tinto, o que a gente tem aqui, dentro daquilo que nós falamos agora. O que você acha que vai harmonizar, por exemplo, com o Septimum dentro dos pratos que nós temos, das comidas que nós temos aqui? Visualmente falando, é o que mais parece... Pela carne, eu votei pela carne. Exatamente, é o que mais parece que vai casar bem. Vamos testar? Vamos testar. Qual que é a principal característica da harmonização? Que a gente não tenha nada que se sobreponha, né? Então, por isso que fala harmonizar, né? Tem que... A palavra é essa. Exatamente, tem que ficar realmente ali o mais equilibrado possível no caso desse produto. Vou comer um pedaço, então. Vamos lá.
já toma em seguida. Sim. Vamos lá. Parece, se enche mais a boca, parece que ele fica mais... Redondo. Redondo. Exatamente, porque quando a gente tem a combinação, por isso que se fala muito da combinação de vinhos tintos com carne, né? A questão do tanino com a gordura que tem na carne, isso vai funcionar bastante bem. Então, tu não tem a impressão de que quando a gente degusta vinho, ele como se limpasse no paladar assim? Por isso que tem alguns vinhos que a gente fala assim, é super gastronômico. Porque daqui a pouco se tu degusta sozinho, fica muito intenso, assim, você não dá conta. Ele precisa ter um não dá conta do tanino todo ali sozinho, aí quando tem um acompanhamento acaba ficando então mais fácil. Então, aqui, qual é o tour que acontece? Com que frequência ele tem? Aqui acontece o Tour Gerações, ele acontece diariamente mediante agendamento. E ele funciona sempre com esse mesmo procedimento. É um mergulho um pouquinho mais profundo, né, na história da vinícola, nos métodos de elaboração e finaliza com essa experiência única de harmonização. Cada alimento com um tipo de vinho. Exatamente. Nós tivemos aqui uma pequena parcela do que acontece no tour, né, são mais vinhos e aqui a gente também tem opções diferentes de alimento e vai ter mais opção de vinho também para degustar, espumante, vinho licoroso, vinho branco. Sensacional. Muito obrigado pela aula, pelas explicações. Poderíamos ficar aqui mais tempo, mas ainda temos alguns locais para percorrer aqui dentro da vinícola mesmo. Então eu gostaria de agradecer a gentileza e tenho certeza que quem está nos acompanhando também aprendeu, nem que seja um pouquinho mais sobre espumante, sobre vinho, depois de tudo que a gente conversou. Eu fico muito feliz, Felipe, que você tenha gostado. Para mim também é um prazer enorme estar falando sobre uma coisa que eu gosto muito, que é o vinho, que resume boa parte da minha vida, né? Então eu fico muito feliz de estar compartilhando um pouquinho que eu sei com pessoas que são apaixonadas por vinho. Obrigado. Saúde. O nosso episódio de estreia fica por aqui. Hoje nós viemos até Bento Gonçalves, visitamos a Vinícola Salton e contamos para você a história da família e como funciona a produção, a elaboração de vinhos, espumantes e sucos. É claro que no próximo sábado tem mais. Nós vamos visitar um dos restaurantes mais tradicionais da região, o Casa de Pasto. Sábado que vem, tudo de bueno.